Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de História, Ciências Humanas para todo o eixo, ok? Veja, hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, ó, sobre o processo de formação e ocupação dos territórios goianos, tá? Nós vamos dar uma pincelada, trazer aquilo que há de mais importante, começando desde o período da pré-história, tá? Então veja, o processo de ocupação e formação do território goiano, ela tem início na chamada pré-história. Aqui já existiam comunidades humanas. E a partir dessas comunidades humanas, logicamente, o território goiano vai se modificando. Seguindo todas as diretrizes no sentido de produção da sua existência, ok? Então veja, né, a pré-história em Goiás, ela construiu as primeiras ocupações do território goiano e, por consequente, as primeiras memórias da região centro-oeste, tá? Tá aí, né, a famosa Pousada das Araras, Torre da Pousada das Araras, lá em Serranópolis, que é o primeiro grande sítio arqueológico do nosso estado, né? Um dos primeiros grandes circos arqueológicos do nosso estado. E é a partir desses sítios arqueológicos que nós temos acesso à pré-história em Goiás. E a partir dessa pré-história a gente começa aí a recontar, a reconstruir, né, o processo de formação e ocupação do território goiano, tá bom? Então veja, ó, a pré-história em Goiás ela é marcada pelas primeiras populações humanas, né, comunidades humanas, ou seja, as primeiras formas de vida, de construção da vida, de reprodução da vida, é feita na pré-história em Goiás e a partir daí é que nós temos acesso a ela, ok? Então veja, existiram vestígios ou existem ainda vestígios que fazem com que a gente acesse a esse passado, né? Esse passado que tem a ver com a pré-história em Goiás. E esses vestígios estão muito vinculados, correlacionados com as pinturas rupestres, tá? Tá aí as famosas pinturas rupestres de Serranópolis, pinturas que recontam aí o cotidiano das primeiras populações, grupos humanos, comunidades humanas que viveram aqui em Goiás, e a partir daí a gente pode ter noção dos seus hábitos, das suas formas de vida, né, da sua sobrevivência, né, das suas maneiras, mil maneiras de se sobreviver aqui nessas regiões, ok? Então percebam, né, o sítio arqueológico, as famosas pinturas rupestres também existiram aqui em Goiás e é através delas que nós temos acesso ao passado, tá? Só voltando aqui, outros sítios arqueológicos, né? Nós temos dois grandes sítios arqueológicos, o de Serranópolis, que é esse que nós acabamos de ver, e na região de Caiapônia, né? Recentemente, também, região de Paraúna, tá? Região de Paraúna, em Goiás, também tem sítios arqueológicos importantes, né? Trabalhos de paleontologia importantes, tá? Lá na Serra de Paraúna, Caiapônia e também Serranópolis. Nós estamos falando dessa região aqui, ó, tá? Nós estamos falando dessa região aqui, ó, a região dos índios Caiapó, né? A região de Caiapônia. Tá vendo o mapa do estado de Goiás? E aqui embaixo, né, a região de Caiapônia, né? Ou seja, a região era primitivamente habitada pelos indígenas caiapós. E é a partir de vestígios que esses primeiros habitantes, os indígenas caiapós, deixaram, é que nós temos acesso ao passado, que nós temos acesso à história dessas comunidades e grupos humanos, que também podemos considerar como povos originários, né? Pessoas que fizeram parte e que fazem parte do processo de formação e ocupação do território aqui em Goiás. Tá bom?
Já no século XVIII, veja, nós saímos da pré-história em Goiás e vamos lá para o século XVIII. Saímos da pré-história em Goiás e vamos lá para o século XVIII, tá? É aqui que começa, de fato, a formação do Estado de Goiás. Através do chamado ciclo do ouro, ou processo de mineração. Goiás aparece no cenário nacional enquanto uma região rica em ouro, assim como Minas Gerais e Mato Grosso. Goiás aparece, né, entre esses estados que fizeram parte da história do Brasil através da mineração. E aqui nós estamos falando de um processo significativo de construção das primeiras cidades em Goiás. Essas expedições que acharam ouro aqui em Goiás são chamadas de bandeiras. O ciclo do ouro tem a ver com as bandeiras, com esse processo de construção das bandeiras e, a partir daí, o processo de exploração do nosso estado. Então, veja, a pré-história em Goiás mapeia o início do processo de ocupação do território goiano. Já o ciclo do ouro é um processo intensivo de formação das primeiras grandes cidades aqui em Goiás, né, dos primeiros centros urbanos, como a cidade de Goiás, Pirenópolis, Pilar de Goiás, Corumbá, que são cidades que nascem com o ciclo do ouro e com o bandeirantismo, tá? Então os bandeirantes, vejam, os bandeirantes eram uma espécie de desbravadores, organizavam expedições, entravam dentro de rotas, né, na mata, em florestas, e iam desbravando as regiões até acharem ouro. E foi nenhuma dessas bandeiras que um bandeirante, né, o famoso Bartolomeu Bueno da Silva, chegou ali na região do Rio Vermelho, aonde é hoje a cidade de Goiás, e ali achou-se muito ouro. E foi a partir desse descobrimento, entre aspas, né, a partir dessa expedição organizada por Bartolomeu Bueno da Silva, que se chegou o ciclo do ouro aqui no nosso estado, e a partir daí mudou todo o cenário que aqui estava, né? De um estado aparentemente isolado do ponto de vista nacional, ele passa a ser um estado que agora, com o ouro, se integra aos interesses dos portugueses, aos interesses do processo de colonização de Portugal, tá bom? Então, olhem, isso aqui é importante, observem. Isso aqui é importante, né? Porque isso aqui marca uma virada de chave, né? E a integração do estado de Goiás no cenário da colonização portuguesa nacional, ok? Então, Goiás exportou muito ouro, né? Daqui saíram muitos ouros, né? Pedras preciosas, muitas riquezas. E essas bandeiras, né? Cada qual com suas particularidades, saíram, né, da cidade de São Paulo, ok? Então as entradas e bandeiras eram essas expedições, à procura de pedras preciosas ou metais preciosos, tá? Expedições originadas de diversas partes do Brasil e que desbravava todo o interior, né? Então eram expedições que desbravavam todo o interior do Brasil. Ok? Tá aí, né? O Borba Gato, um dos maiores bandeirantes que nós tivemos na história do Brasil, né? Tá aí. Para vocês terem uma noção de como que esses bandeirantes se comportavam, né? Do ponto de vista do vestuário, de outras questões importantes. Beleza? Então, seguindo, né? Aqui em Goiás, o famoso bandeirante é o Anhanguera, né? O Bartolomeu Bueno da Silva. Ele que em meados do século XVIII achou pepitas de ouro
próximo à região do Rio Vermelho, né, a região hoje que é a cidade de Goiás, que é um município da cidade de Goiás. Ali ele fundou uma vida, né, uma vila, o Arraial Vila Boa, né, e começou um processo de intensificação da colonização a partir dessas bandeiras, tá? Então ali começou de fato um processo de exploração das riquezas naturais em Goiás, conforme essa imagem mostra, tá vendo? Um ponto interessante, ó, o ciclo do ouro utilizou de muita mão de obra escrava, tá? Utilizou de muita mão de obra escrava. Então a escravidão continuou de forma intensiva durante o processo de construção das bandeiras e do ciclo do ouro no Brasil. Então o processo de mineração utilizou muita mão de obra escrava. Isso é importante da gente ressaltar aqui que essa imagem nos traz. Ao centro aqui os bandeirantes, e aqui você pode ver um pouco da arquitetura colonial, né? Veja, essas cidades que foram fundadas durante o processo da mineração no Brasil e em Goiás, elas têm uma característica própria do ponto de vista da arquitetura, né? Uma arquitetura colonial. Alguns arquitetos chamam até de uma arquitetura charmosa por conta desses requintes coloniais. Ok? Então veja, a partir desse processo, a formação do território goiano mudou completamente, né? Abriu-se aqui um estado, uma administração portuguesa, para coordenar o ouro, casas de fundição para fundir o ouro, o quinto, que é o famoso imposto, na época cobrado, né? 1/5 do ouro achado ia para os portugueses, às vezes até mais. Goiás passou a ser uma intendência mineira, né? Goiás estava ligado ao estado de Minas Gerais. Depois que ele torna-se um estado autônomo, uma província autônoma. E, logicamente, esse ouro ia para o exterior, né? Esse ouro abastecia o comércio exterior, e entre outras questões. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e vamos falar sobre a corrida do ouro no estado de Goiás, tá? Vamos falar sobre a corrida do ouro no estado de Goiás. Ok? Um abraço, volto na próxima aula com essa temática. Valeu!